o melhor vem depois. Donc le meilleur vient après. Amém. Os irmãos digam todo comigo. Donc disez après moi, dites après moi. O pardon. melhor vem depois. Le meilleur vient après. O melhor vem depois. Le meilleur vient après. Amém. Com Deus. Avec Dieu, On va dire tous en français. vamos dizer todos em francês. Le meilleur vient après. Toda a gente diz em francês. Donc tout Menos le eu. monde dit en français sauf le pasteur. Ok. O melhor, c'est vraiment difficile de dire ce mot-là. Le meilleur est le meilleur. Digam Jesus, os franceses. Donc dites Jésus, les Français. Não, Jesus. Jesus. Jésus. Voilà, voilà. Vá, o melhor vem depois. Donc le meilleur vient après. On y va? Le meilleur vient après. Amém. Com Deus, Avec Dieu, não tenhas pressa. ne sois pas pressé. O melhor vem depois. Le meilleur vient après. Quando pensas que o melhor já veio, Quand tu penses que le meilleur est déjà arrivé, Deus vem e surpreende-te. Dieu vient et te surprend. Amém. Amen. E os irmãos sabem uma coisa? Et vous savez quelque chose? Nós temos que aprender Nous devons apprendre a viver pela fé. à vivre par la foi. Precisamos de aprender a viver pela fé. Nous avons besoin d'apprendre à vivre par la foi. A Bíblia diz que se nós recuarmos na fé, La Bible dit que si nous reculons par la foi, a alma de Deus não tem prazer em nós. l'âme de Dieu n'a pas plaisir en nous. Então eu preciso andar pela fé. Donc nous avons besoin de marcher. Moi, j'ai besoin de marcher par Os la irmãos foi. estão a ver o avião. Est-ce que vous voyez l'avion? Eu não consigo explicar como é que o avião está no ar, irmão. Je ne sais pas vous expliquer comment l'avion est dans l'air. Quantos irmãos estão comigo? Combien d'entre vous me Aquilo suivent? pesa muito, irmãos. C'est vraiment très lourd. Há aviões com 2 andares, Il y a des avions avec 2 étages, cheios de gente. remplis de personnes. Há aviões com carros lá dentro. Et il y a même des avions avec des voitures à l'intérieur. E aquilo voa. Et cet avion vole. Há uma lei que se chama gravidade, Il y a une loi qui s'appelle la loi de la gravité. que diz que tudo Que é diz que traído. tudo- A minha garrafa, se for, Mateu, obrigado, merci. Tudo que nós largamos Tout ce é que nous traído para a lâchons terra. est attiré vers la terre. Se não houvesse a lei da gravidade, S'il n'y avait pas de la loi de gravité, eu largava essa garrafa, moi je lâchais cette ela bouteille ficava no ar. et elle flottait dans l'air. Ela não caía. Elle ne tomberait pas. É a lei da gravidade C'est la loi de la gravité que puxa qui attire esta garrafa. cette bouteille vers le Então, sol. como é que a lei da gravidade Donc comment cette loi de gravité não puxa o avião? n'attire pas l'avion vers le sol? Porque o avião, Parce que l'avion ele usa uma outra lei, utilise une autre loi, a velocidade, la vitesse, para se manter lá em cima. pour se maintenir en hauteur. Irmãos, e a lei que muda tudo na vida do crente Et mon frère, la loi qui change tout dans la vie du é a nossa chrétien, fé. c'est notre foi. Se tu perderes a fé, Si tu perds ta foi, tu cais. tu tombes. Se eu perder a fé, Si je perds la foi, se eu deixar de usar a lei da palavra na minha vida, si j'arrête d'utiliser la loi de la parole dans ma vie, tudo vai cair. tout va tomber. Mas enquanto eu mantiver na lei da palavra de Mais Deus, tant que je me maintiens dans la loi de la parole de Dieu, eu vou me manter lá em cima. moi je me maintiendrai en O haut. Deus que nos fez subir Parce que le Dieu qui nous a fait é o monter, Deus que nos mantém lá c'est le pela Dieu qui sua nous força, pela maintient sua là par sa palavra. force et sa parole. Ah, irmãos, o amém está muito Ah, fraco. mes frères, le Amen est très Ainda faible. por cima a Melanie está a filmar e depois fica um amém fraco, é uma Et má en plus, imagem. Mélanie, elle filme et après, il y a uma un má Amen imagem faible. para a C'est igreja. une mauvaise image pour l'Église. Irmãos, os irmãos se movam pela fé, Donc, bougez-vous par la vivam pela foi. fé e não Vivez par la foi. deem lugar à carne. Et ne laissez pas place à la chair. Amém. E Amen. mantenham-se lá em cima. Et maintenez-vous en haut. Amém. O avião há tempestade, mas ele está lá em cima. L'avion, il y a une tempête, il se maintient en haut. Às vezes até a tempestade está abaixo do avião. Et Está embaixo do avião. donc, parfois même, la tempête est en dessous de l'avion. Ele sobe uma altitude, Il monte à une telle ele altitude ultrapassa a própria qu'il tempestade. dépasse la tempête même. Ele passa mesmo a nuvem negra Et il traverse même le nuage noir. e fica lá em cima. Et il reste en haut. A nuvem está lá, Le nuage est là. a tempestade está lá, La tempête est là. mas a fé lhe faz subir. Mais la foi la fait A fé monter. nos faz subir, irmãos. La fait nous fait O monter. problema está lá, Le problème est là. a dificuldade está La lá, difficulté est là. mas a fé nos faz subir. Mais la foi nous fait monter. Amém, irmãos? Amen, mes frères. Por isso que Paulo diz C'est pour ça que Paul dit que nós somos mais do que que nous vencedores sommes plus que vainqueurs por aquele que nos amou. par celui qui nous a aimés. A fé La me foi faz manter lá em cima. Me maintient en haut. Aleluia. A minha confiança não está em ninguém, irmão. Ma confiance n'est en personne. A minha confiança não está no dinheiro. Ma confiance n'est pas dans l'argent. A minha confiança não está nos
nos homens. Ma confiance n'est pas dans les A personnes. minha confiança está em Deus. Ma confiance est en Dieu. Única e exclusivamente em Deus. En exclusivité en Porque Dieu. Deus que me fez subir Parce que le Dieu qui m'a fait é monter, esse Deus que me mantém lá. c'est ce Dieu qui me maintient là. É dele que vêm os C'est recursos. de lui que viennent les E o recours. melhor Et le mieux. vem depois. Et le meilleur vient après. Deus ainda tem coisas melhores para nos servir. Dieu a encore de meilleures Amen. choses à nous servir. Nesta história aqui Et dans cette histoire ici, das bodas de Canaã, dans les noces de Cana, o verso 1 diz: le verset 1 dit 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Verso 1, pode ler? 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Verso 2 diz: E no verso Jesus 2 também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont Mas plus de Jesus, vin. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que te hei contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar a leitura. Nous allons continuer la lecture. Amém. Está abaixo? Queres que eu aumente um bocadinho? Non, c'est bon, c'est bien. Tá bom sim? Oui, merci. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Dieu Amém. soit loué. Deus vai nos ajudar nesta Dieu manhã. va nous Amém. aider ce matin. A última quinta-feira que a Melanie traduziu aqui Jeudi comigo, le dernier jeudi que Mélanie a traduit, foi qualquer coisa de fantástico. ça a été Foi fantastique. fantástico, fantástico mesmo. Com muita unção Avec beaucoup e muita d'onction presença. E et é beaucoup isso de que eu preciso présence. hoje. Et c'est Amém. de cela que j'ai besoin aujourd'hui. E a tens, no nome de Jesus. Merci. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que le nom de Dieu Há soit loué. casamento. Donc il y a un mariage. Irmãos, naquela altura um casamento demorava 7 dias. À ce moment-là, les mariages duraient 7 jours. Quem é da etnia cigana Ceux qui sont de l'ethnie gitane, sabem este conceito. ils connaissent ce concept. Um casamento dura muito Le mariage dure na longtemps etnia cigana. dans cette ethnie gitane. Por que o Cantão está a dizer assim? Et pourquoi Quentin dit Quando oui? ele- Ah, ok. Ainda bem que eu não falei mal Donc, da etnia. heureusement que je n'ai pas dit du mal de cette ethnie. Então, o irmão Cantão Donc le frère Quentin entende muito bem este conceito. comprend très bien ce concept. É que em Portugal, quando nós olhamos para um cigano, C'est parce qu'au Portugal, quand on regarde un gitan, vemos logo que é cigano. on voit directement que c'est un gitan. E olhando para o Cantão, Et não regardant dizemos que é um Quentin, cigano. on ne dit pas qu'il est E gitan. tens que pôr cara de cigano, faz favor. Donc il faut que tu te mettes une tête de gitane, s'il te plaît. Glória a Deus, amém. Gloire à Dieu, Amen. Irmãos, Deus é fantástico, Dieu est irmãos. fantastique, mes frères. Eu dizia há pouco Je disais il y a peu que Deus não é dos brancos, que Dieu n'appartient pas aux Deus blancs não é dos pretos, ni aux noirs. não há um Jesus dos brancos Il n'y a pas un Jésus pour les e dos blancs pretos. et un Jésus pour les noirs. Amém. Amen. O homem que ajudou Jesus a carregar a cruz L'homme qui a aidé Jésus à porter sa croix, era negro. il était noir. Amém. Era um Amém. sirineu, C'était un Sirene, África. Africain. Foi um africano que ajudou Ça a Jesus été a un carregar a Africain cruz. qui a aidé à charger cette croix. Amém. Amen. Para Deus não há preto, não há branco, Pour Dieu, il n'y a pas de noir, ni não há de blanc, cigano, não há ni outra de raça qualquer. gitan ou quoi que ce soit d'autre. Em Cristo Jesus, En Jésus-Christ, de todos Ele fez um. de tous, il en a fait un. Ele nos lavou Il nous a e lavés, nos purificou no sangue, il nous a purifiés par le sang, pelo seu sangue precioso. pour son sang précieux. Então há aqui um cabo-verdiano Donc il y a ici un Capverdien, com um cigano, avec un gitan, Sri Lanka, des Sri Lankais, Índia, des Indiens, Polónia, des Polonais, Brasil, des Brésiliens, Santo Tomé há muitos, des personnes de Saint-Thomé, il y en a beaucoup. Guadalupe, De Guiné-Bissau, Guadeloupe, de Guinée-Bissau, Haiti, Haïti, Portugal, Portugal, Côte d'Ivoire, Costa do Marfim. donc Côte d'Ivoire. Il y a des gens partout, hein? Franceses também, hein? Il y a des Français également. Mas há franceses muito mais do que eu falei. Há mais Mais il y a franceses aqui. beaucoup plus de Français, c'est vrai. Amém. Glória a Deus. Angola também. Já Angola temos également. Angola. Nous avons déjà Angola. Amém. E somos Amen. um em Cristo Et nous Jesus. sommes un en Um em Jésus-Christ. Cristo Jesus. Un en Amém. Jésus-Christ. Não há aqui vários povos, só um Il n'y a povo pas aqui. différents peuples, il y a un E seul peuple. pertencemos Et nous a um appartenons país à un pays que é o reino dos céus. qui est le royaume des cieux. Glória a Deus. Quem pertence Gloire ao à reino Dieu. dos céus? Qui appartient au royaume des cieux. Amém. Glória a Deus. Então eu estava a Glória a dizer, Dieu. Donc je o disais, casamento naquela altura un mariage à cette époque-là demorava 7 dias. durait 7 jours. 7 dias. 7 jours.
E Jesus, ele foi ao casamento. Et Jésus était assisté à ce mariage. Amém. Meus irmãos, Jesus respeita a sua cultura. Donc Jésus respecte sa culture. Jesus respeita a felicidade dos outros. Jésus respecte la joie des autres. O religioso não suporta Le a religieux ne felicidade dos supporte outros. pas la joie des autres. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous êtes avec moi? O religioso não gosta de ver ninguém feliz. Le religieux ne veut voir personne heureux. Jesus não só gosta de ver as pessoas felizes, Jésus non seulement aime voir les gens que heureux, ele abençoa as pessoas com a sua presença. qu'il bénit les personnes avec sa présence. Os irmãos vejam casamento com a presença de Jesus lá. Donc imaginez un mariage avec la présence de Amen. Jésus là. Glória a Deus. 7 dias e era muito dinheiro que gastavam, irmão. 7 jours, et c'était beaucoup d'argent qui était gâché. Enfin, O último gaspillé. casamento que eu fui Le dernier mariage que j'ai été, é de alguém muito especial na minha vida. ça a été quelqu'un de vraiment très spécial dans O ma vie. casamento demorou 3 dias. Le mariage a duré 3 jours. Eu confesso que já estava cansado. J'avoue, j'étais déjà fatiguée. Eu queria voltar para casa. Je voulais rentrer chez moi. 3 dias de casamento. 3 jours de mariage. 2 noites fora. 2 nuits hors de chez moi. Mas foi uma grande bênção. Mais ça a été une grande Agora, bénédiction. imagina casamento com Donc 7 dias. imaginez un mariage de 7 jours. Oh, casamento abençoado. Waouh, quel mariage Ruth, o teu béni. casamento vai ter 7 dias. Ruth, ton mariage va durer 7 jours également. Amém. O noivo vai dizer, já, se é 7 dias, já não quero. Le fiancé va dire 7 jours, j'en veux plus déjà. Quem vai pagar isto? Qui va payer ça? Amém. Então Jesus foi a esse casamento. Donc Jésus a assisté à ce mariage. Ele aceitou o convite. Il a accepté l'invitation. Ele levou os seus discípulos, também foram convidados. Il a emmené ses disciples qui étaient également invités. Jesus nunca vai a um lugar onde não é convidado, irmão. Jésus ne va nulle part s'il n'est pas invité. Amém. Amen. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Et il disait, je suis à la porte et je frappe. Se alguém ouvir a minha voz Si e quelqu'un abrir, entend ma voix et ouvre, eu vou entrar. je rentrerai. Jesus não força a entrada em lado nenhum. Jésus ne force l'entrée nulle part. Ele não força a sua entrada em lado Il nenhum. ne force pas Mas, son entrée nulle mas em part. todo lugar Mais dans chaque lieu em que alguém abrir o seu coração, où quelqu'un ouvre son cœur, ele entra. il entre. Em qualquer lugar, N'importe où, em qualquer circunstância. dans n'importe quelle Casamento circonstance. de pobre, Que ce soit un mariage de pauvre, casamento de rico, un mariage de riche, casamento de alguém que tem uma má fama. le mariage de quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Quem abrir a sua porta, Celui qui ouvre sa porte, Jesus entra. Jésus entre. E Jesus nem sequer vai te apontar o dedo. Et Jésus ne te montrera même pas du doigt. Porque a religião funciona com o apontar do dedo. Parce que la religion fonctionne en pointant du doigt. Jesus funciona com a demonstração de amor. Jésus fonctionne avec la démonstration de l'amour. É a demonstração de amor Parce que c'est la démonstration de que l'amour muda a nossa vida. qui change notre vie. E o único exemplo que me vem à cabeça Et le agora seul exemple qui me vient à la tête é maintenant, Zaqueu. c'est Zachée. Zaqueu era um homem que roubava o povo. Zachée était un homme qui volait le peuple. Era um homem que ninguém gostava dele. C'était un homme que personne n'aimait. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jésus est rentré chez Jesus Zachée. comeu da comida de Zaqueu. Jésus a mangé de la nourriture de Zachée, Supostamente comprado com dinheiro ilícito até. qu'on pense acheter avec de l'argent illicite. Mas Jesus não chegou lá e disse, tu és um homem mau. Mais Jésus n'est pas allé le voir et dit, tu es un homme méchant. Jesus olhou o seu coração. Jésus a regardé son cœur. Jesus olhou sua fé. Jésus a regardé sa foi. Jesus viu o seu convite no seu coração. Jésus a vu son E invitation Jesus dans disse, son cœur. desce depressa desta Et árvore. Jésus a dit, descends de cette arbre. Porque hoje eu vou entrar na tua Parce casa. qu'aujourd'hui, je Aleluia. vais rentrer chez toi. Hoje eu vou honrar-te com a minha Aujourd'hui, je vais presença. t'honorer de ma Quantos présence. podem dizer amém? Combien d'entre vous peuvent dire Amen? Amém. Jesus não vai atrás daqueles que merecem. Jésus ne court pas derrière ceux qui méritent. Porque ninguém merece. Parce que personne ne mérite. Quantos estão comigo? Combien d'entre vous sont d'accord? Quando alguém se aproxima de Jesus Quand quelqu'un s'approche de e Jésus pensa que ele merece, et qu'il pense qu'il mérite, Jesus desfaz-te logo. Jésus dit tout de suite, Ele desfaz-te logo. ah, il te détruit direct. Há um jovem que foi ter com Jesus. Il y a un jeune qui a été voir Jésus Ele disse, mestre, et il a dit, Maître, o que é que eu faço para herdar o reino dos céus? qu'est-ce que je fais pour hériter du royaume des cieux? Jesus conhecia o seu coração. Jésus connaissait son cœur. Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. Et Jésus lui a dit, garde les commandements. E ele, tudo isto eu tenho feito. Et il lui répond, moi tout cela je l'ai déjà fait. E Jesus disse, tá bom. Et Jésus lui a dit, d'accord. Então vai vendo tudo quanto tens Donc maintenant, vends tout ce que tu as e dá aos pobres. et donne-le aux pauvres. Aquele jovem Ce jeune pegou na viola, a pris sa guitare, pôs no saco l'a mis dans le sac e desapareceu. et a disparu. Nunca mais se ouviu falar dele. Et on n'a plus jamais entendu parler de Alguns lui. pensam que é Marcos, Certains pensent que c'est Marc que mais tarde ele se converte. et qu'il se convertit plus tard. Mas eu não quero entrar aí porque eu não tenho bases Mais bíblicas je ne para vais pas dizer rentrer isso. là parce que j'en ai pas la base. Mas pour maintenant. aceito o pensamento. Mais j'accepte la pensée. Aquilo que fica aqui Ce qui reste ici, é que ninguém merece. c'est que personne ne mérite. Há sempre alguma coisa que te falta. Il y a toujours quelque chose qui te manque. Amém?
Amen. E este jovem lhe faltava alguma coisa. Et à ce jeune-là, il lui manquait quelque chose. Por isso não é um merecimento que traz Jesus até ti. Donc ce n'est pas une graine qui apporte Jésus ici. Merecer. Ah, donc c'est pas le mérite qui apporte Jésus ici. Não é merecimento que faz Jesus vir à tua Donc c'est casa. pas le mérite qui fait que Jésus vient chez toi. É o convite, é o coração C'est aberto. l'invitation, c'est le cœur ouvert. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. E nesta manhã, Et ce matin, eu quero desmontar a mentira do diabo je veux détruire le mensonge du diable que diz que Jesus só vem se tu mereceres. qui dit que Jésus ne vient que si tu mérites. Eu quero calar a voz do diabo Je na tua veux mente taire la voix du diable dans ta que tête. diz que tu não Que mereces. tu ne mérites pas. Jesus diz: Jésus dit, o meu amor por ti mon amour pour toi é suficiente. est suffisant. Posso ouvir amém, Est-ce que je peux entendre igreja? un amen, église? Amém. Tu não mereces, Tu ne mérites pas, mas eu te amo. mais je t'aime. Como tu estás, eu te amo. Donc, comme tu es, je Tu não t'aime. mereces, Tu ne mérites pas. mas eu vim para dar a minha vida Mais por moi, je ti. suis venu pour donner ma vie pour Amém. toi. Tu não mereces, Tu ne mérites pas. mas eu vou morrer por ti. Mais je vais mourir pour toi. Eu vou me apresentar diante do Pai. Je vais me présenter devant le E Père. quando fores à presença do meu Et Pai, quand tu seras dans la présence de mon diz: eu Père, vim em nome de Jesus. dis, je suis venu Em dans le nom nome de de Jésus. Jesus. Dans le nom de Se Jésus. o anjo te disser: Si l'ange te dit, tu não podes entrar, tu ne peux pas rentrer, tu não mereces, tu ne mérites pas, diz assim ao anjo: tu lui dis au olha quem ange, está atrás de mim aqui. regarde qui est derrière moi. Amém. E Amen. o anjo vai abrir os seus olhos. Et l'ange va ouvrir ses Quem é que yeux. o anjo vai ver? Et qui l'ange va voir? Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Porque ninguém merece. Parce que personne ne mérite. Mas quando tu abres o teu Mais coração, quand tu ouvres ton cœur, ele vem. il vient. Ele vem. Il vient. Ele vem. Il vient. Amém. Ele vem. Il vient. Nós escolhemos os lugares onde ir. Nous choisissons les lieux où on va. Amém. Nós escolhemos os telefonemas a receber. Nous choisissons les appels que nous recevons. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous me suivez? Nós escolhemos os convites que recebemos. Nous choisissons les invitations que nous recevons. Amém. Eu agora já não sou famoso. Também nunca fui. Maintenant, je ne suis pas très connu. Je ne l'ai jamais été. Mas já fui mais famoso que eu Mais j'ai sou hoje. déjà été plus connu que je ne le suis maintenant. Em Portugal era mais famoso que era aqui. Au Portugal, j'étais plus connu qu'ici. E eu recebia convites de todo o lado. Et je recevais des invitations de toutes parts. Principalmente para retiros de jovens. Surtout pour des retraites de jeunes. Houve uma altura que eu já estava cansado de fazer retiros. Il y avait une période où j'étais fatiguée de ces retraites. Eu trabalhei com pastor chamado José Neves. J'ai travaillé avec un pasteur qui s'appelle José Neves. Ele era muito generoso. Il était très généreux. Então sempre que me convidavam, Donc chaque fois qu'il m'invitait, ele motivava. il motivait. Euclides vai, Euclides vai. Euclide, vas-y, Euclide, vas-y. Então num ano, Donc un jour, num Ah, ano, un an. num ano eu fiz 11 retiros de jovens. Donc en un an, j'ai fait 11 retraites de jeunes. Preguei 11 retiros de jovens, de todo o lado. Donc de toutes parts, 11 retraites de jeunes. No sul, no Dans le centro, no sud, dans le norte do país. centre, dans le nord du pays. Todo lado o Euclides estava lá. Dans toutes les parts, Euclide était là. E há uma coisa que eu pus no meu coração naquela Il y a altura. quelque chose que j'ai mis dans mon cœur à ce moment-là. Eu não vou escolher Je ne vais pas choisir o lugar onde ir. le lieu où aller. Se uma igreja pequena me convidar, Si une petite église m'invite, eu vou. j'y vais. Eu sei que a oferta é pequena ou quase nada, Je sais que l'offrande est petite ou presque rien. mas eu vou. Mais j'y vais. Se a igreja grande me convidar, Si une grande église m'invite, eu vou. j'y vais. Se me convidarem, já fui pregar em igrejas pequeninas. J'ai déjà été prêché dans des églises toutes petites. Já fui pregar em igrejas enormes. J'ai déjà été prêché dans des églises Já preguei em énormes. salas pequeninas. J'ai déjà prêché dans Já des preguei em petites salas salles grandes. et des grandes salles. Já preguei em salas, em igrejas, J'ai déjà prêché dans des em églises que eu fazia quilómetros para chegar lá. où je faisais des kilomètres pour y arriver. E as pessoas diziam, o pastor dizia, Euclides, nós não temos. Et le pasteur disait, Dinheiro Euclide, para nous cobrir as n'avons tuas pas despesas. l'argent pour couvrir tes dépenses. E eu dizia, eu digo isso para a Et glória de et Deus. je répondais, et je le dis pour la gloire de Dieu. O meu ministério é válido lá? Mon ministère est valide là-bas. Ele disse, sim, Euclides, precisamos de ti aqui. Il répondait, oui, Euclide, on a Então, besoin de se o toi meu ici. ministério é válido Donc lá, si mon ministère est valide là-bas, eu vou. j'y vais. E Jesus é muito melhor do que eu e qualquer outra pessoa, irmãos. Et Jésus est bien meilleur que moi ou une autre personne. Se o Euclides pode aceitar toda a gente, Si Euclide peut accepter tout le monde, com as minhas limitações, avec mes limites, imaginem Jesus, irmãos. imaginez Jésus. Jesus, ele não rejeita ninguém. Jésus ne rejette personne. Aonde houver um coração aberto, Là où il y a un cœur ouvert, ele vai, il y va, ele entra. il entre. Ele foi convidado, ele foi ao casamento. Il a été invité, il est allé à ce mariage. E a Bíblia diz Et la Bible dit que Maria veio e disse, eles não têm vinho. que Marie est allée voir Jésus et lui a dit, ils n'ont plus de Amen. vin. Irmãos,
E eu gostaria de perder aqui 2 ou 3 minutos a falar de Maria. Et j'aimerais perdre ici 2-3 minutes en train de parler de Marie. Às vezes nós entendemos mal a Maria. Parfois, on comprend mal Marie. Às vezes nós colocamos Maria num lugar muito pequenino. Parfois, on met Marie dans un lieu très petit. Há pessoas que colocam Maria num lugar muito alto. Il y a des personnes qui mettent Marie à un lieu très haut. Há pessoas que põem a Maria lá em baixo. Et il y a d'autres personnes qui mettent Marie en bas. E nós precisamos de pôr a Maria no lugar que ela merece. Et nous avons besoin de mettre Marie à l'endroit où elle mérite. O anjo veio falar com Maria. L'ange est venu parler avec Marie. E o anjo disse que ela era uma mulher bem-aventurada. Et la Bible dit que c'était une femme bienheureuse. Merci. Amém? Era a bem-aventurada, está certa a C'était tradução? la bienheureuse Entre as mulheres. parmi les femmes. Amém? Amém. Entre as mulheres Parmi les femmes, não havia ninguém como Maria. il n'y avait personne comme Marie. Ponto final, irmãos. Point final. Todas as jovens queriam ser elas as escolhidas, Toutes les jeunes filles voulaient être l'élue, mas ninguém tinha o coração de Maria. mais personne n'avait un cœur comme Marie. Ninguém estava no lugar onde Maria estava. Personne n'était là où se trouvait Marie. Ninguém era humilde como Maria. Personne n'était humble comme Marie. Ninguém amava como Maria. Personne n'aimait comme Marie. Ninguém tinha a capacidade que Maria tinha Personne n'avait la capacité que Marie avait para receber essa dádiva. pour recevoir cette ce don. Merci. Os irmãos vejam comigo, irmãos. Donc, regardez avec moi. Aquilo que nós recebemos, Ce que nous recevons, aquilo que nós temos, ce que nous avons, pode nos mudar. peut nous changer. Amém. Eu hoje sou uma coisa. Aujourd'hui, je suis une chose. Porque, irmãos, não tenham dúvida. Esta igreja vai crescer para a glória de N'ayez Deus. aucun doute, cette église va grandir pour la gloire de Dieu. Amém. Amém. Amen. É Deus que está nisso, não sou eu. C'est Dieu qui est ici, pas moi. Quando ficar uma igreja grande, Quand on deviendra une église grande, eu vou ter mais amigos. Quando passarmos a plus casa dos d'amis. 100, chegarmos aos 500, 600, 700, 800, quand on 900 dépassera mil. les 100, quand on deviendra 500, 600, 2000. 1000, 2000. Os irmãos, daqui a uns anos a gente fala. Et dans quelques années, on en reparlera. Amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Deus me mostrou, amém. Eu não tenho nada a ver com isso. Dieu m'a montré, je n'ai rien à voir avec Tem cela. nada a ver. E Deus vela pela sua palavra para Et cumprir. Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Amen. Quando chegar lá, Quand on y arrivera, que Euclides é que eu serei lá? quel Euclide je serai là-bas? Queres falar comigo? Tu veux parler avec moi? Marca uma audiência. Um rendezvous, s'il vous Prends un plaît. rendez-vous. Vou ter que ter alguém para me carregar a pasta. Je devrais avoir quelqu'un pour porter mon sac. A igreja vai comprar jato particular, L'église va acheter un jet porque eu não tenho paciência parce que je n'ai aucune patience para andar em voos pour económicos. prendre des vols économiques. Je serai le pastor Euclide. Vou ser o pastor Euclides. Que Deus me ajude. Que Dieu m'aide. Uma das maiores referências como pastor que eu tenho na minha vida, L'une des plus grandes références de pasteur que j'ai dans ma vie ele chama-se pastor Nuno Pedro. s'appelle pasteur Nuno Pedro. Ele é pastor da igreja Carisma cá em Paris. C'est le pasteur de l'église Charisma à Paris. Ele foi meu colega do Instituto Bíblico. Ça a été mon collègue dans l'Institut biblique. A igreja que ele pastoreia Et l'église qu'il a tem mais de 15 mil pessoas. a plus de 15 000 personnes. Tinha 15 mil na altura em que eu estava lá. Il avait 15 000 personnes là quand j'y étais. Por domingo, Et à chaque dimanche, a conversão ia de 80 a 100 pessoas todos os domingos. la conversion allait de 70 à 80 personnes Eu chaque perdia dimanche. tempo a contar todas as pessoas que se Et moi, je convertiam lá. perdais du temps à compter toutes les personnes qui étaient là-bas. Aquele homem, Cet homme, o relógio dele sa montre, é o relógio de Carrefour, c'est la montre de Carrefour custou-lhe 5 euros. qui lui a coûté 5 €. A mim me parece que ele está quase sempre com o mesmo fato. Et moi, j'ai l'impression qu'il porte toujours le même costume. O carro dele é uma carrinha Mercedes de 9 lugares, Donc, sa voiture, c'est une Mercedes de 9 places que ele comprou na ocasião. qu'il a acheté en occasion. Ele é pastor de uma mega igreja. C'est le pasteur d'une méga église. Ele pode ter tudo o que ele quiser. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Ele pode ter Rolex. Il aurait pu avoir une Rolex. Ele pode ter relógio agora o meu aqui de 15 euros. Il peut avoir une montre comme la mienne de 15 €. Ele pode ter muita coisa. Il peut avoir beaucoup de choses. Mas ele investe. Mais il investit. Ele investe Il investit naquilo que é importante. dans ce qui est important, Amém. Que é na obra de Deus. qui est dans l'œuvre de Dieu. Amém. Amen.
O coração dele não mudou. Son cœur n'a pas changé. Ele não ficou super pastor. Il n'est pas devenu un super Ele não pasteur. ficou mega star. Il n'est pas devenu une méga Ele star. continua um homem de oração. Il continue un homme de prière. Amém. Eu lembro uma vez foi a Sandy, foi uma cantora americana. Et je me souviens qu'il y a une chanteuse américaine à l'église. Uma cantora muito famosa. Une chanteuse Nos anos 90 très era o connue dans melhor. les années 90. Era a melhor que nós tínhamos. C'était la meilleure qu'on avait. E ela foi lá cantar e muita gente, ele estava no som, a trabalhar no som. Ele, o pastor, estava Donc no le som. pasteur était dans le son et cette chanteuse est venue chanter. E quando passei para ir à casa de banho, Et moi, quand je suis Na passée hora pour do aller aux apelo, toilettes, ele estava a lors chorar. de l'appel, il était en train de pleurer. Ele estava a chorar. Il pleurait. Ninguém está a olhar para ele. Personne ne le regardait. Não havia câmara sobre Il n'y ele. avait aucune caméra sur lui. Mas ele está lá a chorar Mais lui, il était là-bas en train de pleurer. pelas pessoas que levantaram o braço para aceitar Jesus. Pour les personnes qui ont levé la main pour accepter Jésus. Amém. O poder às vezes nos muda. La puissance, le pouvoir nous change parfois. Amém. Então Deus sabia Donc Dieu savait que o seu poder que sa puissance não iria mudar Maria. ne changerait pas, le pouvoir Amen. ne changerait pas Marie. Maria sabe que ela não é mãe de Deus. Marie sait qu'elle n'est pas la mère de Dieu. Amém? Amen. Posso ouvir amém, irmãos? Est-ce que je peux entendre un amen? Maria é mãe de Jesus, o homem. Marie est la mère de Jésus, l'homme. Deus não tem mãe. Dieu n'a pas de mère. A Bíblia diz que antes de tudo Jesus existia. Donc la Bible dit qu'avant tout cela, Jésus existait. Nós vemos na Bíblia Jesus esteve presente na criação do mundo. On a vu que Jésus était présent lors de la création du monde. A Bíblia diz que tudo foi criado por Jesus. La Bible dit que tout a été créé par Jésus. E que sem Jesus Et que sans Jésus, nada poderia ter sido criado. rien n'aurait pu être créé. Porque Ele é o Verbo de Deus. Parce que c'est le Verbe de Dieu. Amém. É por isso que no livro de João, C'est pour ça que dans le livre de Jean, João não fala do nascimento de Jesus. Jean ne parle pas de la naissance de Jésus. João começa, no princípio era o Verbo, Jean aleluia. commence au tout Amém. début, le Verbe était. O Verbo era Deus Le Verbe était Dieu. e o Verbo estava com Deus. Et le Verbe était avec E Dieu. vimos a sua glória Et nous voyons sa gloire. como a glória do unigênito de Deus Pai. Comme la gloire de Dieu. Oui. Amém. Merci. Posso ouvir amém, irmãos? Est-ce que je peux entendre un Então amen? João viu a glória de Deus. Donc Jean a vu la gloire de Dieu. Ele apresenta Jesus de forma Il diferente. présente Jésus de manière différente. Então Maria não pode ser mãe de Donc Deus. Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Mas Maria Mais Marie foi mãe de Jesus. a été la mère de Jésus. Os irmãos lembram-se da profecia de Isaías? Est-ce que vous vous souvenez de la prophétie de Isaïe? Menino nos nasceu. Un enfant nous est né. Menino nos nasceu. Un enfant nous est né. Filho se nos deu. Un fils nous est donné. Amém? Menino nasceu. Un enfant est né. Mas o filho foi dado. Mais le fils a été donné. Amém? Glória a Deus. Amen, gloire à Dieu. Menino nos nasceu. Un enfant nous est Mas o né. filho foi dado. Mais le Aleluia. fils a été donné. O verbo se tornou homem. Le Verbe est devenu homme. Amém. Para quê? Para pagar o preço dos nossos Pourquoi? pecados. Pour payer le prix de nos péchés. Deus entra no mundo pela porta certa. Dieu entre dans le monde par la bonne porte. Homem perdeu, homem pecou. L'homme a perdu, il a péché. E homem tem que ganhar. Et l'homme doit gagner. Então Deus, vindo da plenitude dos tempos, Donc Dieu vit dans la plénitude des temps. Deus enviou seu filho, Dieu a donné son que se enfant, tornou qui est devenu homem. homme. Nasceu numa manjedoura. Il est né dans une mangeoire. Foi educada pela mulher mais A fantástica do été mundo. éduqué par la femme la plus fantastique au monde. Amém. Maria sabia quem Jesus era. Marie savait qui était Jésus. Amém. Quando o anjo falou com Maria, Quand l'ange est venu parler avec Marie, o anjo diz assim, verso L'ange lui 30 dit, au do verset capítulo 1 de Lucas: à 1 Luc. Tu achaste graça diante de Deus. Glória Tu a as Deus. trouvé grâce devant Dieu. E diz: Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras Amen. un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Il sera appelé fils du Très-Haut. Deus, Dieu, o Senhor, le Seigneur, lhe dará o trono de Davi. lui donnera le trône de David. Ele reinará para Il sempre. régnera pour toujours. Seu reinado não terá fim. Son règne n'aura point de fin. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém? Combien d'entre vous peuvent dire Amen? Então Maria sabia quem era Jesus. Donc Marie savait qui était Jésus. Não foi da cabeça dela que veio o nome. Ce n'est pas de sa tête qu'est venu le nom. Foi Deus que disse: C'est Dieu qui a dit. Este é Salvador. Amém. Celui-là é Aleluia. o Sauveur. Este é o Emmanuel. C'est l'Emmanuel. Deus conosco. Le Dieu avec Amém. nous. Amen. Este é o vindo de mim, de Deus.
Celui-là est venu de moi, de Dieu. Esse será chamado Jesus. On l'appellera Jésus. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Amen. Então Deus disse ainda a Maria, Donc Dieu a dit à Marie, ele é filho do Deus Altíssimo. il est le fils du Dieu très haut. Quantos podem dizer amém? Combien d'entre vous peuvent dire Amém. Amen? Ele não é teu filho, hein? Il est ton fils. Hein? Ele é filho do Deus Altíssimo. Il est le fils du Dieu très haut. Ele vem do céu, Il vient amém. du ciel. Mas tem que se tornar homem. Mais il doit devenir humain. Tem que se tornar homem. Il doit devenir Para homme. ser legal na Pour terra, être légalement sur terre. tem que ser homem. Il doit être un Os irmãos homme. estão comigo? Amen. Amém. E Jesus entra no mundo. Et Jésus entre dans ce monde. E Jesus começa agora o seu ministério. Et Jésus commence maintenant son ministère. Maria sabe quem ele é. Marie sait qui il est. Maria sabe que o seu filho, Marie sait que son enfant, aquele bebê que ela carregou no seu ventre durante 9 meses, ce bébé qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois, é filho de Deus. est l'enfant de Dieu. Ela sabe Elle sait, porque o anjo lhe disse: parce que l'ange lui a dit, para Deus nada haverá de impossível. pour Dieu, il n'y aura aucun impossible. Ela sabe que o impossível iria Elle sait acontecer que através de Jesus. l'impossible allait arriver. Quantos podem dizer amém? Combien d'entre vous peuvent dire Amen? Mas isso não muda a sua cabeça. Mais cela ne change pas sa tête. Isso não muda a sua mente. Ça ne va pas changer ses pensées. sa Isso manière não de penser. muda o seu coração. Ça ne change pas son cœur. Amen. Amen. Maria continua. E quando ela vai ter com Jesus, Et quand elle va voir Jésus, e ela diz a Jesus: et elle dit à Jésus, eles não têm mais vinho. ils n'ont plus de vin. Jesus lhe diz: Jésus lui dit, mulher, o que eu tenho contigo? femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jesus não está a ser mal criado com a mãe, irmãos. Jésus n'est même pas mal poli avec sa Jesus mère. apenas está a dizer à mãe: Jésus dit seulement à sa mère, o meu compromisso aqui mon engagement, merci, avec toi, é com Deus, o ici, Pai. est avec Dieu. Amém? Eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. Moi, je suis venu Posso ici ouvir amém, faire la irmãos? volonté de mon Père. Est-ce que je peux Amém. entendre un Amen? Eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. Je suis venu ici faire la volonté de mon A Père. minha obediência Mon obéissance é ao Pai. appartient au Père. Quantos podem dizer amém? Combien d'entre vous peuvent dire Amen? Amém, irmão. Jesus não está ligado a laços familiares. Jésus n'est pas attaché à des liens familiaux. Amém. Uma vez ele foi a Galileia, ele estava a pregar Une fois, il est allé à Galilée, là où il prêchait. e as pessoas começaram a criticá-lo. Et les personnes ont commencé à le critiquer. Nem os seus irmãos o seguem. Même ses frères ne le suivent pas. Amém. Eu sou criticado assim. Eu também sou criticado. Moi, je suis critiquée comme ça également. Nem os filhos lhe seguem. Ni ses enfants le suivent. Até parece que nós precisamos dos filhos ou dos irmãos para fazer a vontade de Deus. On dirait qu'on a besoin des enfants ou des frères pour faire la volonté Nós de temos Dieu. é que obedecer a Deus. Nous devons c'est obéir à Dieu. Amém. Quando Deus te chama, Quand Dieu quando t'appelle, Deus te levanta, quand Dieu te lève, a tua obediência, teu compromisso é com Deus. ton obéissance, ton engagement est Amen. envers Dieu. As pessoas dizem o que quiserem, Les personnes peuvent dire ce qu'elles veulent. falam o que quiserem, Elles peuvent parler ce qu'elles mas o veulent. compromisso teu Cliente Mais Lopes Gomes é com l'engagement, Deus. c'est avec Dieu. Eu não tenho compromisso com mais Je ninguém. n'ai d'engagement avec Eu personne tenho d'autre. compromisso com os irmãos. Mon engagement est Porque envers eu tenho com vous, Deus. mes frères, parce que je l'ai avec Dieu. Amém. Amen. Se Deus não estiver nisto, Si Dieu n'est pas là, eu não estarei aqui. moi je ne serai pas là Mas non plus. porque Deus está, Mais parce que Dieu est porque ici. Deus nos manda, Parce que Dieu nós nous dit fazemos de no nome de faire, nous le Jesus. faisons dans le nom de Jésus. Amém. Então Jesus está a Amen. dizer, a minha obediência é ao Pai. Donc Jésus dit, mon obéissance É ao appartient au Pai que eu Père. obedeço. C'est au Père que j'obéis. É a sua vontade que eu vim fazer. C'est sa volonté que je suis venu Amém. faire. Mas Maria confiava no seu filho. Mais Marie avait confiance en son Amen. fils. Amen. Foi ela que o criou. C'est elle qui l'a élevé. Ela conhecia a generosidade do coração de Elle Jesus. connaissait la générosité du cœur de Jésus. Quantos podem dizer amém? Combien d'entre vous peuvent dire Amen? Amém. Ela não argumenta com o filho. Elle n'argumente pas avec son fils. Por quê? Pourquoi? Porque ela tem a palavra de Deus no seu coração. Parce qu'elle a la parole de Dieu dans son cœur. A palavra de Deus La parole de Dieu não foi abafada por espinhos. n'a pas été étouffée par Por espinhos da ganância. des épis. Espinhos. Que pica, espinho. Oui, Sim, é isso mesmo. des épines. É isso mesmo. Amém. Não foi pelos espinhos da ganância. Ce n'est pas par les épines du gain. A palavra de Deus não foi abafada La pela parole de Dieu n'a calúnia. pas été étouffée par la calomnie. A palavra de Deus não foi abafada pela fama. La parole de Dieu n'a pas été étouffée par la réputation. A palavra de Deus não foi abafada por nada disso. Elle n'a été étouffée par rien de tout cela. Amém? Ela tinha tudo. Ela era mãe Elle était la mère do homem que anda sobre o mar, irmão. de l'homme qui marchait sur l'eau. Ela era mãe Elle était la mère do homem que alimentava multidões de com l'homme pães qui e peixes. nourrissait des multitudes avec de pain Ela et era de poissons. mãe
C'était la mère do homem que faz milagres. de l'homme qui faisait des miracles. Posso ouvir amém, Est-ce que je irmãos? peux entendre un amen? Ela era mãe do Salvador. C'était la mère du Sauveur. Mas isso não lhe subiu à cabeça. Mais cela ne lui a pas monté à la tête. Ela manteve-se humilde. Elle est restée humble. Amém. Ela soube sempre o seu lugar. Elle a toujours su sa place. A coisa mais importante na nossa vida, La irmãos, chose la plus importante dans notre como vie, crentes, en tant que é chrétien, saber o nosso lugar em Cristo c'est de Jesus. connaître notre place en Rebaixando. Jésus-Christ. Eu não quero o lugar de ninguém. Moi, je ne veux la place de personne. Amém. Eu só quero o meu lugar. Moi, je veux juste ma place. Amém. Amen. Eu não tenho nada, irmãos. Moi, je n'ai rien. Não tenho nada. Je n'ai rien. Eu não sou melhor que ninguém. Je ne suis meilleur que personne. Mas o meu lugar ninguém me tira. Mais ma place, personne ne me Mas o l'enlève. lugar do outro também não quero. Mais la place de l'autre, je ne la veux pas non plus. Eu não quero ser como ninguém. Je ne veux être comme personne. Amém. Amen. Eu me inspiro em vários homens. J'inspire Em vários homens, em várias pessoas. différentes personnes. Várias pessoas me motivam. Donc, diverses personnes Eu citei aqui o m'inspirent, pastor donc, Nuno me Pedro. motivent. J'ai le pasteur É Nuno uma grande Pedro. referência na minha C'est une vida. grande référence dans ma vie. Paul Yanguichou foi uma grande referência na minha vida. Donc, ce pasteur Bichon a été une grande référence dans ma vie. Miles Monroe é um dos maiores referências na minha vida. Miles Monroe est une grande référence dans ma vie. Mas, irmãos, aquilo que é importante Mais mes frères, ce qui est important, é que há só um Euclides. c'est qu'il n'y a qu'un seul Euclide. E esse sou eu. Et c'est moi. Amém. Eu não tenho que ser ninguém. Je ne dois être personne. Eu não tenho que ser como o Mathieu. Je n'ai pas besoin d'être O comme Mathieu Matthieu. não tem que ser como Et Euclides. Matthieu ne doit pas être comme Euclide. Já há um. Il y en a déjà un. E já dá muitas dores de cabeça. Et ça fait déjà Mas beaucoup dois de maux de Mathieux tête. também. Lá, Mais deux sai de Matthieu, baixo. oulala. Já chega. Un seul, ça suffit. E a Mela disse, Senhor, misericórdia. Et Mélanie dit, oh miséricorde. Dois Matthews, não, Senhor. Deux Matthieu, Eu non, não vou Seigneur. aguentar. Je ne supporterai pas. Isso eu não aguento. Mon cœur ne supporterait pas. Não, irmão, já há um. Non, il y en a déjà un. E esse um é que Deus precisa. Et c'est de celui-là que Dieu a besoin. Ninguém me tira o meu lugar. Personne ne m'enlève ma place. Mas eu não quero lugar de ninguém. Mais je ne veux Amém. la place de Aquilo que é personne meu non é plus. meu. Ce qui m'appartient, Aquilo m'appartient. que é teu é teu. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ninguém vai tirar aquilo que Deus te deu. Personne ne t'enlèvera ce que Ninguém Dieu tem t'a a donné. capacidade de tirar aquilo que Personne Deus n'a te la dá. capacité de Amém. t'enlever Nem ce o que Dieu te diabo donne. tem. Ni le diable. Ninguém tem, amém. Personne ne l'a. Aleluia. Amen. Deus fez de mim uma pessoa única Dieu a fait de moi une personne unique. e uma pessoa de Et valor. une personne de valeur. Deus fez de ti Dieu a fait de toi uma pessoa única une personne unique e uma pessoa de et valor. une personne de valeur. Não percas tempo a querer ser como os Ne outros. perds pas ton temps à vouloir être comme les autres. Ser tu mesmo. Sois toi-même. Em nome de Dans Jesus le nom de Cristo. Jésus-Christ. Posso ouvir amém, Tu irmãos? entendras amen. Ser tu mesmo em nome Sois de toi-même Jesus. dans le nom de Jésus. Aleluia. Porque tu és uma pessoa importante. Parce que tu es une personne importante. Tu és uma pessoa de valor. Tu es une personne de valeur. Aleluia. Agora podes ficar a perder tempo com outras pessoas. Maintenant, peut-être que tu perds ton temps avec Amém. d'autres personnes. As marcas não me fazem, irmãos. Les marques ne me touchent pas. Eu estou vestido de mango de cabeça aos pés. Je suis habillée mango de la tête aux pieds. Não para me sentir melhor, não tenho que vestir Louis Vuitton. Pour me sentir mieux, je n'ai pas besoin de m'habiller en Louis Vuitton. Sou eu que faço Louis Vuitton, não é Louis Vuitton que me C'est faz a moi mim. qui fais Louis Vuitton, c'est pas Louis Vuitton qui me fait. O VIP que sou eu, Le irmão. VIP, c'est moi. Amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Sapatos da Zara, Des chaussures de chez Zara, fato da Mango. donc costume de chez Mango. Camisa é mais cara, Isaac. Non, la chemise est un peu plus chère, Isaac. Mas não é a marca que me faz. Mais ce n'est pas la marque qui me donne ma valeur. Amém. O meu valor não está naquilo que eu Ma visto. valeur n'est pas dans ce que j'habille. O meu valor não está naquilo que eu tenho. Ma valeur n'est pas dans ce que j'ai. O meu valor está naquilo que eu sou. Ma valeur est dans ce que je suis. Amém. Então não lute com ninguém. Donc je ne combats Não personne. lute com ninguém. Je ne fais la compétition Seja à personne. feliz. Sois Se heureux. tiver muito, se tiver Louis Vuitton, opa, Si veja tu as Louis Vuitton, tant mieux Amém. pour toi. Habille Louis Vuitton. Amém. Se tiveres a tua marca grife, Si tu as ta marque, ta propre põe a marque, tua marca grife. Vas-y, Amém. mets Mas ta a marca não te faz. mais ta marque ne, És fait tu pas, ne que te faz donne a pas la marca. valeur. C'est O toi qui importante donne não é la a valeur à la marca. marque. És L'important tu. n'est pas la Amém. marque, c'est toi. Glória a Deus. Amen. Então eu não visto Donc je Mango n'habille pas Mango ou Louis Vuitton ou outra ou pessoa Louis qualquer. Vuitton ou autre chose. Porque eu sou Euclides. Parce que moi je suis Euclide. Amém. Eu quero que o meu nome soe. O meu nome é cool. O meu nome seja conhecido. Donc moi ce que je veux c'est que mon nom soit connu Para a bênção dos outros. pour la bénédiction des autres. Amém. Não é arrogância nem crescer. Não. Ce n'est pas de Eu l'arrogance. quero só ter o meu nome Ce que je veux c'est avoir mon nom e ser aquilo que eu sou. et d'être ce que je suis. Quando eu disser Euclides, Quand on dit Euclide, que as pessoas digam, é pastor. que les personnes disent c'est Amen. le pasteur. Posso ouvir amém? Je peux entendre Amen. Quando eu chamar Mathieu, Quand je dirais Matthieu, que as pessoas sabem a árvore que tu és. que les personnes sachent l'arbre que tu es. Glória a Deus.
Não é a roupa que te faz. Ce n'est pas les vêtements qui font de toi la Não é a valeur. opinião das pessoas que te faz. Ce n'est pas l'opinion des autres qui font de No, toi ce no que tu culto es. online, Dans le culte en ligne, eu estava a dizer aos irmãos ce que je disais aux frères, que houve concurso de sósias il y a eu un concours de sosie do Charles Chaplin, do Charlot. de Charlie Chaplin. É como o que vocês têm cá, como é que ele se chama? C'est O comme ce que ladrão. vous avez chez vous, le Como é voleur. que ele se chama? Arsénio Arsène Lupin. Arsène Lupin. É mais ou menos assim. C'est à peu près pareil. Toda a gente Tout le se monde vestia igual ao Charlot. s'habillait comme le Charlot. E ele ouviu que ia haver concurso da pessoa que fosse mais parecida com ele. Et il a entendu dire qu'il y avait un concours de la personne qui lui ressemblait le plus. E ele foi participar nesse concurso. Donc il a participé à ce concours. Ele é comediante. C'est un comédien. Então ele vestiu-se lá Charlot e foi ao Donc il s'est concurso. habillé en Charlie Chaplin et il est allé à son concours. Os irmãos sabem que lugar é que ele ficou? Et vous savez quelle place il a eu? Ele ficou em 20º lugar. Il était en 10e place. Non, 20e place. Pardon. Houve 19 pessoas Il y avait 19 personnes que ficaram à frente dele. qui étaient devant lui. E ele é o verdadeiro. Et lui, c'est le vrai. E eu vou estar aqui preocupado com a opinião dos outros, Et irmãos. moi, je vais être ici préoccupé par l'opinion Eu des autres. vou estar aqui preocupado em ser aquilo que as pessoas querem. Est-ce que je vais être préoccupé à être ce que les personnes C'est veulent que je tu sois? mesmo. Sois toi-même. Encontra o teu lugar. Trouve ta place. Ser tu mesmo em nome de Sois Jesus. toi-même dans le nom de Jésus. Amém. Não Amen. queiras ser o Euclides. Ne veux pas être Não é grande Euclide. coisa querer ser, Ce n'est pas grand-chose de vouloir être. mas imita. Mais imite. Imita as pessoas que te conduzem à Imite fé. les personnes qui te ramènent à la foi. Imita Jesus Cristo. Imite Jésus-Christ. Imita Paulo. Imite Paul. Imita a irmã Isabel da Cruz. Imite la sœur Sim, Isabelle da imita a Cruz. irmã Isabel da Cruz. Oui, imite-la. Ama a igreja como se não houvesse amanhã. Aime l'église comme s'il n'y avait pas de Sobe as lendemain. escadas mesmo com os seus 25 anos. Elle monte les escaliers même avec ses Imita a 25 irmã ans. Isabel. Imite la Imita sœur sim. Isabelle. Amém. Imita a irmã Arlinda lá atrás. Sim, Imite la sœur imita. Arlinda derrière. Oui, Os jovens gostam de todas as pessoas aqui na igreja. les jeunes aiment toutes les personnes de l'église. Mas quando há culto assim, daqueles bem quentes, Mais quand il y a un culte bien chaud, toda a gente está a dizer: a irmã Arlinda hoje não veio ao culto. tout le monde dit ah, la sœur Arlinda elle n'est pas venue au culte A irmã aujourd'hui. Arlinda hoje não veio ao culto e devia ter vindo. Elle aurait dû venir, pardon, mais elle n'est pas Quando o venue. fogo cai, Quand le feu tombe, a irmã Arlinda parece que tem 16 anos. la sœur Arlinda on dirait qu'elle a 16 ans. E nós amamos isso. Et nous aimons Eu cela. amo isso. Moi j'aime cela. Os irmãos não viram a irmã Arlinda Vous ne l'avez pas vu. e o Alex abraçados lá La atrás, sœur Arlinda et Alex enlacés a derrière, orar e a dançar en juntos. train de prier et de danser ensemble. O Alex. Alex, O Alex, irmãos. Alex, mes frères. O Alex, há uns anos atrás, Alex, il y a quelques années, ele entra num lugar, il entre dans un lieu passado 3 horas, et 3 heures après, nós olhamos para ele. on le regarde. Estás aqui? Ah, t'es là? Alex não dá nas vistas. Alex ne se montre pas. E eu queria ter filmado. Et j'aurais dû filmer. Não, o Alex já não é o mesmo Alex. Non, Alex n'est plus le même Já não é o Alex. mesmo Alex. Il n'est Amém. plus le Pela même graça Alex, de Deus. par la grâce de Dieu. Amém. Imitem essas pessoas Imite ces personnes que na presença de Deus qui, dans la abrem présence o de seu Dieu, coração e ouvrent leur louvam a cœur Deus. et louent le Seigneur. Eu quando olho, eu imito. Há pessoas aqui na igreja que devem ser Il y imitadas. a des personnes dans cette église qui doivent être imitées, Mas não queiras ser como ele. mais ne veut pas être comme eux. Ele é ele. Lui, c'est lui. E tu és tu. E tu Et toi, tens o c'est teu toi. lugar. Tu connais Então, ta place. Maria sabia o seu lugar. Donc Marie connaissait sa place. Ela tinha tudo para se engrandecer. Elle avait tout ce qu'il fallait pour s'élever. Mas ela sabia o seu lugar. Mais elle connaissait sa place. Ela volta-se para os serventes. Elle se retourne vers les serviteurs Ela diz: façam tudo o que ele vos disser. et elle dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Posso ouvir amém, irmãos? Est-ce que je peux entendre un amen? Façam tudo o que ele vos disser. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Não sou eu. Ce n'est pas moi. Não sou eu. Ce n'est pas moi. Não sou eu que vou fazer Ce milagre. n'est pas moi qui va faire des miracles. Não sou eu a Messias. Ce n'est pas moi la Messie. Não sou eu a mãe de Deus. Ce n'est pas moi la mère de Dieu. Não sou eu que vim salvar o mundo. Ce n'est pas moi qui suis venu sauver Eu le sou monde. apenas a serva de Deus. Je suis juste la servante Eu de sou Dieu. apenas a pessoa que teve a graça, Je suis la personne qui a eu la grâce, a misericórdia la miséricorde de Deus, de Dieu, o privilégio de Deus le privilège de Dieu de dar à luz a esta criança. d'accoucher de cet enfant. Amém. Este é o meu privilégio. Ça, c'est mon privilège. Este é o meu lugar. Ça, c'est ma place. Eu tive a oportunidade de dar à luz a esta criança. J'ai eu la chance de donner la vie à cet Eu tive a enfant. oportunidade de criar esta criança. J'ai eu la chance d'éduquer cet enfant. Eu fiz aquilo que me foi mandado por Deus. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Mas a partir daqui eu não vou a mais lado nenhum. Mais
Mais à partir d'ici, je n'irai nulle part. Façam o que ele vos mandar. Faites ce qu'il vous dira de faire. Porque ele é que é o filho do Deus Altíssimo. Parce que c'est lui le fils du Dieu Amém. très haut. Oh, família maravilhosa. Ah, quelle famille merveilleuse. Quando Deus falou com Maria, Quand Dieu a parlé avec Marie, o anjo também disse a Maria: l'ange a également dit à Marie, olha, a tua prima Isabel ta cousine Isabelle já está grávida há 6 est meses. déjà enceinte de 6 mois. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous me suivez? Já está grávida há 6 meses. Elle est déjà enceinte de 6 mois. E ela vai dar à luz a alguém que vai preparar o caminho do teu filho. Et elle va donner la vie à quelqu'un qui va préparer le chemin de ton fils. Quando Maria fica grávida, Et quand Marie tombe enceinte, ela vai à casa de Isabel. elle va voir Isabelle. Quando ela chega lá, Et quand elle arrive là-bas, Jesus cumprimenta Jésus João Batista. dit bonjour à Amen. Jean-Baptiste. É verdade, irmãos? Est-ce que c'est vrai ou non? Temos que ler a Bíblia. On doit lire la Bible. Começaram logo a saltar, irmãos. Comment- Era Jesus de um lado a saltar no ventre de Maria. Ah, donc il y avait Jésus qui commençait à sauter dans Era le João ventre de Batista a Marie. saltar no ventre de Isabel. Et Jean-Baptiste qui sautait dans le ventre Mais d'Isabelle. tarde, e João Batista começa o seu ministério. Et plus tard, Jean-Baptiste commence son ministère. E quando Jesus vem ao rio, Et quand Jésus vient dans ce fleuve, após ele ter batizado Jesus, après avoir baptisé Jésus, Deus disse: este é o meu filho amado. Dieu dit, c'est mon fils bien-aimé. É este que é o Salvador do mundo. C'est lui le sauveur du monde. No outro dia, Jesus vai ao rio. Et le lendemain, Jésus va dans cette rivière. Quando João Batista o vê, Quand Jean-Baptiste le voit, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o Jean-Baptiste pecado diz, do mundo. c'est Aleluia! l'agneau de Dieu, Eu não venu sabia. nous délivrer du péché. Il ne le savait pas. Mas Deus me revelou. Mais Dieu m'a Posso ouvir révélé. amém, irmãos? Amen. Então o próprio João Batista, Donc Jean-Baptiste lui-même, ele diz assim: eu conheço il o a meu dit, lugar. je connais ma place. Eu vim só preparar o Je caminho. suis juste venu préparer Eu le não sou o chemin. Messias. Je ne suis pas le Messie. Eu não sou digno de lhe desatar as sandálias. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Ele é o Messias. C'est lui le Messie. É necessário que ele cresça Il faut qu'il grandisse e eu diminua. et que lui A diminue. vitória da tua vida, Et la victoire dans ta vie, a vitória da minha vida, dans la victoire dans a ma vie, vitória desta igreja La victoire de cette está église. em que Jesus cresça est dans le fait que Jésus grandisse e que nós possamos et diminuir. que nous diminuions. Amém, irmãos? Amen, mes frères. Aleluia, irmãos? Alléluia. Que as tuas conquistas Que tes conquêtes não façam de ti o grande. ne te rendent pas grand. Quando nós chegarmos aos 500, Quand nous arriverons aux 500, amém? Eu quero ser o mesmo Euclides. moi je veux être le même Euclide. Quando chegarmos a 1000, Quand nous arriverons aux 1000, eu quero ser o mesmo Euclides. je veux être le même Euclide. Quando chegarmos a 10.000, Quand nous arriverons à 10 000, eu quero ser o mesmo Euclides. je veux être le même Euclide. Quando eu tiver muito, Quand j'aurai beaucoup, eu quero ser o mesmo Euclides. je veux être le même Euclide. Amém? Amen. Eu quero ser o mesmo. Je veux être le même. Porque as minhas circunstâncias Parce que mes não me circonstances devem mudar. ne doivent pas changer. Maria não se deixou mudar. Marie n'a Não se pas deixou laissé transformar. être transformée. Ela sabe quem ela era. Elle sait qui elle était. Amém? Amen. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós não devemos saber ou pensar de nós mais do que aquilo que nós somos. La Bible dit que nous ne devons pas penser être plus que nous le sommes réellement. Amém. E a Maria tinha essa característica. Et Marie avait cette Amém. caractéristique. Fazer tudo o que Ele vos mandar. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ela não se pôs lá em bicos dos pés Elle ne s'est pas mise sur la pointe des pieds e dizer assim: eu é que sou a mãe. Hein? et dire c'est moi la mère. Foi comigo que o anjo falou. C'est avec moi que l'ange a Non, parlé. nada disso. Non. Fazei tudo o que Ele vos disser. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. E a Bíblia diz que estavam lá 6 talhas de pedra Et la Bible dit qu'il y avait 6 vases de pierre que eram usadas para as purificações. destinés aux purifications. E cada uma dessas talhas levavam entre 2 ou 3 metretas. Et chacun d'entre ces vases pouvait contenir 2 ou 3 mesures. Isso quer dizer que levava aproximadamente 100 litros. Donc ça veut dire que chacune pouvait avoir 100 litres. Eram vasos grandes, hein? C'était des grands vases. Eram vasos grandes. C'était des grands vases. Mas esses vasos estavam vazios. Mais ces vases étaient vides. Amém? Deus precisa de homens e mulheres aqui, Dieu a besoin d'hommes et femmes ici, vazios de si mesmo, vides d'eux-mêmes, para que Deus te possa encher. pour que Dieu puisse te Deus remplir. precisa de mim, Dieu a besoin de moi precisa de cada um de nós. et de chacun d'entre nous. Cada um de nós. Chacun d'entre nous. Vazios para que Ele possa preencher. Vide pour qu'il puisse remplir de Amen. son Saint-Esprit. Aleluia. Se não houver vazio, S'il n'y a pas de vide, se não houver espaço, s'il n'y a pas d'espace, Deus não pode encher. Dieu ne peut pas remplir. Amém? E há muita coisa que nós precisamos de tirar de nós. Il y a beaucoup de choses que nous devons enlever de nous. Amém? Fica vazio da preocupação. Reste vide de la préoccupation. Fica vazio da mentira. Reste vide du mensonge. Fica vazio daquilo que tu pensas. Reste vide de ce que tu penses. A Bíblia diz: não se estriba o homem no seu próprio entendimento. Ou não te apoies no teu próprio La entendimento. Bible dit ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Amém?
Mas confia em Deus. Mais fais confiance à Dieu. Fica vazio. Reste vide. Eu nada sou. Je ne suis Eu rien. nada posso. Je ne peux rien. Eu não sei para que lado ir. Je ne sais pas où aller. Eu sou falho. Je peux faire des erreurs. Eu preciso de ti, Deus. J'ai besoin de toi, Dieu. Eu preciso da tua graça. J'ai besoin de ta grâce. Eu não sei como resolver isto. Je ne sais pas comment résoudre Eu cela. estou vazio na tua presença, Je Deus. suis vide dans ta Eu não présence, sei Dieu. para que lado eu hei de Je ne ir. sais pas où aller. Quando tu chegas a esse estado, Quand tu arrives à cet état-là, Deus vai te encher. Dieu va te remplir. Deus vai te encher. Dieu va te remplir. Deus vai te encher. Dieu va te Estavam lá remplir. essas talhas vazias. Il y avait ces vases vides. E Jesus mandou e disse, vamos encher isto. Et Jésus a dit, on va remplir cela. Amém? E quando Jesus manda, Et quand Jésus dit, nós devemos obedecer. nous devons obéir. Mesmo que o irmão não entenda, Même si vous ne comprenez pas, o irmão deve obedecer. vous devez obéir. Posso ouvir amém, Est-ce irmãos? que je peux entendre un amen? Obediência sem entender. L'obéissance sans entendement. Ao longo da palavra de Deus, Tout au long de la parole de Dieu, nós vemos homens e mulheres nous voyons des hommes et des que femmes não entendiam, qui ne comprenaient pas, mas obedeceram. mais ils ont obéi. Amém? Amém? Houve um homem um dia, Il y a un homme un jour, ele foi pedir um machado emprestado. il a été demandé un marteau emprunté. Isso também serve. E Hache, enquanto ele estava a cortar uma árvore, Et pendant qu'il coupait un arbre, o machado caiu no fundo cette hache est do rio. tombée dans le fleuve. Ele não tinha, ele era emprestado, não era dele. Donc il l'avait emprunté, ce n'était pas à lui. Então o profeta lhe mandou: Donc le prophète lui a dit, atira o cabo sobre a água, envoie le manche sur l'eau, que o machado vai subir. parce que la hache va monter. Eu estava com vontade de dizer: tu é fou ou quoi? Et moi j'avais envie de dire, je me look, ok. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous me suivez? O machado está lá ao fundo. La hache est au fond. Chega o profeta, Et le prophète arrive. penso que é o profeta Eliseu, Je pense que c'est le prophète Élisée. lança o cabo sobre a água, Lance le manche sur l'eau, que o machado vai subir. parce que la hache va monter. Mas ele obedeceu. Mais il a obéi. Obedeceu sem entender. Il a obéi sans comprendre. Havia um homem cego. Il y avait un homme aveugle. Jesus foi ter com ele. Jésus est allé le voir. Jesus cuspiu na terra, Jésus a craché par terre, fez lama, a fait de la boue, pôs-lhe nos olhos. l'a mis sur les yeux. Tudo isto é bizarro. Et donc tout ça est bizarre. Quantos concordam comigo? Combien d'entre vous sont d'accord avec moi? Cuspiu na terra, no chão, Il a craché par terre, fez lama com a os fait dedos, de la boue, agarrou naquela lama, a attrapé cette boue, pôs nos olhos daquele cego l'a mis sur les yeux de cet aveugle. e diz: agora, faz esse caminho todo, Donc maintenant marche, vai lá à fonte tal va à la source e vai lá lavar-te. et nettoie-toi. Eu sou inteligente, hã? Moi je suis intelligent. Hã? Eu sou inteligente, irmão. Je suis intelligent, mes frères. Andei na escola. J'ai fait l'école. Agora vem um homem fazer lama no chão Et maintenant il y a un homme qui vient faire de la Põe boue nos par meus terre, olhos le met dans mes yeux e me manda ir lá lavar. et me dit d'aller me laver. Mas ele entendeu, irmãos. Mais est-ce qu'il a compris, mes frères? Ele não entendeu, Il n'a pas compris. mas obedeceu. Mais il a obéi. A bênção vem, irmãos, La bénédiction quando o vient. irmão obedece sem entender. Quand vous obéissez sans Eu não comprendre. entendo, mas eu vou Je obedecer. ne comprends pas, mais je vais obéir. Amém. Eu não entendo, mas vou obedecer. Je ne comprends pas, mais je vais Há pessoas que obéir. só querem obedecer quando Il y a entenderem. des personnes qui veulent obéir seulement quand elles comprennent. Obedece quando é a palavra de Deus. Obéis quand c'est la parole de Dieu. Não obedeces quando é o Euclides ou outra pessoa qualquer. N'obéis pas quand c'est Euclide ou n'importe Mas qui. quando é a palavra de Mais quand Deus, c'est la parole de quando é Dieu. Deus a falar Quand c'est contigo, Dieu qui te parle. obedece. Obéis. Obedece. Obéis. Obedece. Obéis. Obedece. Obéis. Amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Eu lembro uma vez eu fui a um culto. Je me souviens que je suis allée à un culte une fois. Havia foi um concerto C'était un concert, longe de casa. loin de la maison. Em Fanhões, eu morava em Algés. Donc moi j'habitais à Algès et donc ce concert était à Fanhouiche. E começaram a levantar oferta para o desafio jovem. Et ils ont commencé à lever les offrandes pour le défi jeune. O Espírito Santo disse-me assim: dá tudo Le o que tens. Saint-Esprit m'a dit, Dá tudo o que tu tens. donne tout ce que tu as. Mas eu tinha dinheiro para voltar para casa. Et moi j'avais l'argent juste pour rentrer chez moi. Eu tinha mais algum, Moi j'avais un peu plus, mas eu tinha dinheiro para voltar para casa. mais j'avais juste l'argent pour rentrer chez moi. Deus, dá tudo. Et Dieu dit, donne tout. Eu não entendi. Je n'ai pas compris. O concerto terminou para lá da meia-noite. Le concert a fini vers minuit. Como é que eu vou para casa? Et comment je rentre à la maison?
Eu não entendia nada, Je ne comprenais rien. mas eu dei tudo. Mais j'ai tout donné. Eu dei porque o Espírito Santo falou comigo, irmãos. J'ai donné ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Eu era jovem, ainda devia ter uns 17, 18 anos. J'étais jeune, j'avais 17 ou 18 ans. Eu dei tudo, irmãos, J'ai tout donné para o Centro Desafio Jovem. pour ce centre de défi jeunes. Quando eu depois disse, bom, agora tenho que andar pela fé, agora eu vou para a paragem do autocarro. Et donc moi j'ai dit, bon, maintenant il faut que je marche par la foi. Je Et vais on à l'arrêt pense du ir à bus. pied. Je ne peux pas aller à Não pied. posso ir a pé. Je ne peux pas aller à Só pied. amanhã que eu chego lá. Sinon j'arriverai que demain. E já passou da meia-noite. Et il est déjà plus de minuit. E eu fui a caminhar para a paragem do autocarro. Et moi j'ai marché vers l'arrêt du bus. Fiquei na paragem do autocarro. Et j'ai attendu à l'arrêt du bus. Alguém parou o carro. Quelqu'un a arrêté sa Euclides. voiture. Euclide. Euclides, Euclide. vais para Algés. Tu vas à Algès? Vou. Oui. Então entra. Donc viens. E levou-me até casa. Et m'a ramené à la maison. Amém? Amém. Obedece sem entender. Obéis sans comprendre. Não obedeces aquilo que as pessoas te mandam. N'obéis pas à ce que les personnes te disent de faire. Não foi nenhum pastor que me disse assim, Euclides, dá tudo. Ce n'est pas un pasteur qui m'a dit donne Não, tout. foi o Espírito Santo que falou Non, comigo. c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Amém. E nós precisamos de obedecer. Et nous avons besoin Sem d'obéir entender. sans comprendre. 100 litros de água cada vaso. 100 litres d'eau dans chaque vase. É muita água, irmãos. C'est beaucoup d'eau. É muita água e buscar para encher aquilo. C'est beaucoup d'eau à aller chercher et Mas Jesus remplir. mandou encher. Mais Jésus leur a dit de le faire. Amém? Tu podes pensar que é inútil. Tu peux penser que c'est inutile. E quando eles encheram, Et quand ils ont rempli, a Bíblia diz la Bible dit, que Jesus disse, olha, tirem e levem ao mestre-sala. Verso 8. 8, pardon. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. E eles tiraram a água que colocaram lá dentro Et ils ont enlevé l'eau qu'il y avait à l'intérieur. e levaram ao mestre-sala. Et ils l'ont emmené à Irmãos, l'ordonnateur. porque naquele tempo Parce que dans ce temps-là, era embaraçoso il était embarrassant faltar vinho no casamento. de manquer de vin lors d'un mariage. Não só era embaraçoso, Non seulement c'était embarrassant, porque a família ficava mal vista. parce que la famille était mal vue. Os irmãos estão a ver comunidades pequenas, Vous voyez les communautés petites, com tradições muito fortes. avec de fortes traditions. Aquilo seria chacota durante 3 ou 4 anos. Ça aurait été, Monk, ça aurait été la honte pendant 3-4 ans. toda a gente iria falar daquilo. Tout le monde parlerait de ça. Eles casaram e não nenhum vinho. Ah, ils se sont mariés, il n'y avait même pas de vin. Casamento fraco. Quel faible mariage. E há pessoas que dão importância a isso. Et il y a des personnes qui donnent l'importance à Há cela. sociedades que dão importância a isso. Il y a des sociétés qui donnent A l'importance à cela. mentalidade era La diferente. mentalité était différente. Aonde vão? Où ils vont? Coitado, tiveram um casamento tão fraco. Ah, les pauvres, ils ont eu un faible mariage. Eu estive naquele casamento, mas J'étais à ce mariage, mais mais valia não ter ido. j'aurais mieux fait de ne pas y aller. Que casamento nem houve vinho. Quel mariage? Il E n'y os avait même pas irmãos de sabem vin. que quando as pessoas falam entre elas, Et vous savez que quand les personnes parlent entre elles, tudo muda, irmãos. tout change. Eu vou terminar. Et je vais finir. Uma pequena história. Une petite histoire. Houve um homem, Il y a eu un homme. é uma história. C'est une histoire. Ele dia pôs ovo. Diz o que eu estou a Un dizer. jour, il a pondu un œuf. Ele pôs ovo. Il a pondu un œuf. Ele ficou assustado. Et il s'est inquiété. Il a eu Porque peur. homem pôr ovo. Parce qu'un homme qui pond un œuf, Ele foi falar com a mulher. Os irmãos, il est allé escutem. voir sa femme. Escutem até o fim. Écoutez jusqu'à la Ele fin. foi falar com a esposa. Il est allé voir sa femme. Ele disse, mulher, eu acho que eu sou galinha. Et il a dit, ma femme, je crois que je suis une poule. Porque eu pus ovo. Parce que j'ai pondu un œuf. Mas tu não digas nada a ninguém. Mais ne le dis à personne. Porque é embaraçoso para mim. Parce que c'est embarrassant pour moi. Ok? Ok. A mulher La femme tinha uma irmã. avait une sœur. Elas as duas eram unha e carne. Les deux ensemble, elles étaient comme les doigts de la main. E a irmã era daquelas que é túmulo. Et cette sœur était comme un tombeau Que não diz nada a ninguém. qui ne dit rien à Os irmãos personne. conhecem pessoas assim? Est-ce que vous connaissez des personnes comme São ça? os túmulos, não dizem nada a ninguém. C'est des tombeaux, ils ne disent rien à personne. Mas todo túmulo tem alguém próximo. Mais chaque tombeau a quelqu'un de proche. Ela disse assim, irmã, olha, Elle a dit, desculpa, ma sœur, eu vou-te excuse-moi, contar uma je coisa, vais te dire quelque chose, mas não contes a mais ninguém. ne le dis à personne. O meu marido é galinha Mon mari est une poule e já pôs 2 ovos. et il a déjà pondu 2 œufs. E a irmã, Et la sœur ela tinha uma amiga avait une amie que era como irmã. qui était As comme duas une sœur pour elle. eram muito amigas. Elles étaient très amies. E a amiga também era túmulo. Et cette amie-là était un tombeau E não également. fala a ninguém. Et elle ne dit rien à personne. Então ela disse assim, olha, eu vou-te contar uma coisa. Donc elle lui a dit, je vais te dire quelque chose. O meu cunhado é galinha Mon beau-frère est une poule e já pôs 6 ovos. et a déjà pondu 6 œufs. Mas não contes a ninguém. Mais ne le dis à personne. Oh, irmãos,
resumo da história. Donc, résumons l'histoire. O homem sozinho já tinha uma fábrica de ovos Donc, à la fin de l'histoire, l'homme avait déjà une usine d'œufs. e já andava a transportar E ovos para a transportait- França e tudo. Et transportait des œufs vers la France également, déjà. Irmão, nós exageramos sempre nas histórias. Nous exagérons toujours tout dans les histoires. Então imaginem este casal, irmão. Donc, imaginez ce mariage, ce Imaginez este couple. casal. Imaginez ce couple. Parece que o casamento vai abaixo. On dirait que le mariage va couler. Mas Maria devia ser próxima daquela família. Mais Marie devait être proche de cette famille. Porque ela ouviu aquilo que não se diz alto. Parce qu'elle a Os irmãos estão comigo? entendu ce qu'on ne dit pas haut. Porque se a novidade se espalha dentro Parce do que casamento, si cette nouvelle s'éparpille dans le o vinho mariage, já acabou, o vinho já acabou. le vin est déjà fini, le vin c'est fini. A festa acaba. La fête se termine. Mas a Maria soube. Mais Marie a su. E Maria foi ter com Jesus. Et Marie est allée voir E Maria disse, Jésus. já acabou o vinho. Et Marie a dit, le E vin Jesus, c'est e fini. Jesus disse, não, a minha obediência é ao Pai. Et Jésus dit, non, mon obéissance est au Père. Então Jesus dá aquela ordem. Donc Jésus donne cet Uma ordre. ordem absurda. Un ordre absurde. Mas eles cumpriram aquela ordem. Mais ils ont accompli cet E foram ordre. até o mestre-sala. Et ils sont allés à l'ordinateur. O mestre-sala é a pessoa importante L'ordonnateur, c'est la personne importante que vê a qualidade do vinho. qui voit la qualité du vin. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous me suivez? Amém? Irmãos, aquilo era muito rigoroso na altura. Mes frères, c'était très rigoureux à l'époque. E quando o mestre-sala prova aquela água, Et quand l'ordonnateur goûte ce vin, ele diz, de onde é que veio esta água? il dit, De d'où onde é que veio vient este ce vinho? vin? Que vinho saboroso. Quel vin savoureux! Mas como é que vocês, em todo o casamento, Mais comment vous, dans tout le mariage, põe-se o vinho bom no início, on met le bon vin au début, o vinho caro, le vin cher, e quando já está toda a gente, et quand tout Alegre. le monde est déjà très joyeux, quando estás alegre, qualquer vinho serve. quand tu es heureux, n'importe quel vin sert. Para resumir, Et pour résumer, início de casamento, début de mariage, aquele vinho do Alentejo ce vin du sud du Portugal, que custa muito caro. qui coûte très cher, Muito caro. Très Ou cher. vinho francês muito caro. ou un vin français très cher. Quando o casamento já está quase a terminar, Quand le mariage est presque terminé, Marlot do mais barato. on met du Merlot du plus Merlot, moins cher. Merlot do mais barato. du moins cher. Do mais barato de 1,50 € a garrafa. Donc 1,50 € la bouteille. Toda a gente bebe e fica bem. Tout le monde boit et tout va bien. Mas o mestre-sala diz, Mais l'ordonnateur dit, uau, que é Uau. isso? qu'est-ce que c'est? Que casamento é este? Quel est ce mariage? E disse isso publicamente. Et il a dit ça publiquement. Que este homem aqui, Cet homme ici, este noivo, se marier, guardou o melhor vinho para o fim. a gardé le meilleur vin pour la fin. Guardou o melhor vinho para o fim. Il a gardé le meilleur vin pour Os la irmãos, fin. imaginem a alegria desse casal. Donc imaginez la joie irmãos de ce estão comigo? couple. Vous êtes avec moi? Esse casamento iria ser falado, sim. Ce mariage, on allait en parler, oui. Mas é o casamento que melhor vinho serviu. Mais c'est le mariage où le meilleur vin était servi. Amém? Amen. É o casamento onde não houve engano. C'est le mariage où il n'y a pas eu d'erreur. Amém? Não houve ninguém enganar ninguém. Il n'y a personne qui a trompé personne. No fim, À la fin, o vinho era muito melhor le do vin que no était início. beaucoup mieux que celui du É début. isso que vai acontecer na tua vida. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Quando o irmão obedecer a Deus. Quand tu obéiras à Dieu. Quando tu obedeceres a Deus. Quand Vamos tu ficar de obéiras pé, à Dieu. irmãos. Mettons-nous debout. Vamos ficar de pé. Mettons-nous debout. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Aleluia. Alléluia. No verso 17. Au verset 17, Vou pedir aos músicos para subirem. je vais demander aux musiciens de monter. Aleluia. No verso 11. Au verset 11. O verso 12, aliás. Non, le 12. Não, verso 11. C'est 11. Diz que com este milagre, Jesus deu início ao seu ministério em Caná da Galileia. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Manifestou a sua glória Il manifesta sa gloire. e os seus discípulos Et ses disciples creram nele. crurent en lui. Eu penso que o ponto desta mensagem hoje Je pense que le point de ce message está aqui neste versículo. est ici dans ce verset. Os seus discípulos Ses disciples creram nele. crurent en lui.